Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, que nesse mês de novembro está completando 94 aninhos de fundação. Fundado dia 21 de novembro de 1931. Então, 31 menos 5, 94, certo? 94 anos. Então, a nossa gratidão a todos aqueles que trabalharam, labutaram aqui, em ambos os planos da vida, desses 94 anos. As direções, trabalhadores, frequentadores, associados, todos, né? Aqueles que colaboram com essa casa para que ela se mantenha sempre em pé e realizando esta nobre tarefa da nossa doutrina espírita: estudo, divulgação e prática. Estudar, divulgar e praticar esta doutrina de luz, tá? E então convidamos a todos a nos elevarmos em estado de prece, silenciando aí os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, em gratidão pela vida, pela família, pelo trabalho, por esta casa espírita e por podermos estar aqui hoje, mais uma vez, unidos, para ouvir e refletir a respeito da doutrina dos Espíritos à luz do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje temos a honra de receber o nosso querido irmão Antônio Nascimento. Ele é o nosso atual presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Assumiu a vice-presidência doutrinária em 2019. Em 2022, assumiu a presidência pela primeira vez e agora foi reeleito, está conosco até 2027. Ele é de Santo Ângelo, um dos fundadores, lá o fundador do Grupo Espírita Seara do Mestre, do Clube do Livro, né? A rádio lá, Seara também, e tantas e outras atividades. Então, se chegou à presidência da FERGS, é porque, por certo, tem uma jornada longa no Espiritismo. E ele vem hoje, que com todo carinho conosco, nos trazer essa mensagem, né? Neste mês de aniversário: vida, desafios e soluções. Então, para o nosso querido presidente Antônio Nascimento, a palavra. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado. Uma boa tarde, então, a todos. Para nós é uma grata satisfação participarmos desse momento importante, né? Um mês de aniversário, 94 anos dessa nobre instituição, que certamente tem uma responsabilidade, né? E um posicionamento muito significativo entre os centros espíritas e esses espaços de espiritualidade aqui na nossa região metropolitana, e por que não dizer no Rio Grande do Sul. Então, parabenizamos a direção, os trabalhadores, os associados, e estamos aqui, então, em nome da diretoria executiva, do Conselho Federativo Estadual, né, parabenizando, né, e trazendo o abraço amigo aí do nosso movimento, que, como disse o Iraci, a gente representa enquanto na presidência dessa instituição, que é centenária também. A federação faz 105 anos agora, em fevereiro, como muitos de vocês sabem. A nossa proposta é uma reflexão, né, dentro daquelas que a gente faz sempre, quando estuda, quando lê, quando participa dos momentos de explanação doutrinária aqui nas casas espíritas, que visam trazer alguma forma de entendimento, de consolo para as dores que possamos estar passando, os desafios para nos fortalecer, nos dar bom ânimo, e também abrir luzes, né, para que o nosso caminho a gente possa enxergar ele com mais clareza, com mais fé, com mais esperança, para fazer sempre melhores escolhas. Essa imagem que vocês estão vendo ali
na tela é uma imagem captada pelo telescópio James Webb, né, que foi lançado em 2021 por um consórcio de agências aeroespaciais e que tem trazido, né, muitas informações aos cientistas, deixando inclusive muitos deles estupefatos, quer dizer, surpresos, porque apesar de muito conhecimento que eles já tinham do Hubble e de outras evidências, o James Webb traz umas imagens muito claras, assim, muito nítidas. E aí é uma imagem de um berçário de galáxias. E o que eles querem, os cientistas, com essa busca de pesquisar no universo a luz das estrelas? Na verdade, eles estão tentando responder a uma pergunta que faz parte das indagações humanas, é da onde a gente vem, de onde é que surgiu a vida, a criação. E, segundo os cientistas, né, há aproximadamente 14 bilhões e 700 milhões de anos atrás, houve uma grande explosão, que eles chamam do Big Bang, né? Foi um momento em que uma energia que estava concentrada, ela começa a se expandir, tá? Se expandir e se espalhar pelo universo observável, né? Até porque os cientistas hoje não sabem até onde vai o universo, qual é o seu tamanho. Ele é muito interessante, porque se a gente for lá na Bíblia, né, o livro de trás, que é dividido em primeiro Antigo e Novo Testamento, lá no Antigo Testamento tem o primeiro livro que se chama Gênesis. E no capítulo 1 ele trata da criação do mundo. E no versículo 3º do livro A Gênesis diz assim: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, essa explosão e essa luz que se espalha pelas estrelas, essa energia que, na medida em que ela vai esfriando, ela vai se materializando, e ela vai se agregando e formando, então, né, as galáxias, formando os planetas, inclusive o nosso planeta Terra, ele vem dessa explosão inicial. O planeta Terra, segundo os cientistas, ele se originou há mais ou menos 5 bilhões de anos, quer dizer, quando houve essa energia, essa luz que se coagula em matéria, né, essa visão científica, e se estabelece formando, então, essa bolinha, né, que a gente conhece como o planeta Terra. Não dá tempo da gente discorrer sobre toda a formação, o resfriamento da Terra, né, mas que a gente vê isso aí também na visão espiritual, numa obra que é muito interessante, que se chama A Caminho da Luz. Aqueles que tiverem a oportunidade de ler A Caminho da Luz, fala um pouco dessa criação, tá? Mas o que os cientistas querem buscar, né? Eles querem, deixa eu ver aqui, onde é que eu passo aqui? Aqui, acho. Tá? Os cientistas querem saber a origem da vida, e na verdade a vida, né? Se a gente for também para o cientista lá, eles vão dizer que a vida pode ser definida como um sistema químico fechado que se autorreplica. Quer dizer, o nosso corpo, na verdade, nós somos substâncias químicas, 70% de água, H2O, e mais cadeias de carbono. Daí, claro, tem chumbo, tem ferro, tem ouro, tem vários elementos da tabela atômica, né, da tabela periódica, que compõem os ossos, os nervos, os músculos, tudo mais, e que inclusive estão no processo de renovação. O nosso esqueleto, a cada 7 anos, todo o cálcio ele é trocado, a gente está sendo renovado. A gente pode dizer que o ser humano, e a mesma estrutura física, ele é esse agregado energético que tem origem nesse pó das estrelas, quer dizer, nessa energia que se condensou, que forma substâncias químicas e se agregam. O que os cientistas não sabem, né? Primeiro, de onde veio essa energia ou essa matéria inicial, esse princípio material, como nós entendemos lá na doutrina espírita, quando a gente estuda os elementos gerais do universo, a gente fala em Deus, né? A causa primária, a origem de todas as coisas, o único princípio que não é criado, que sempre existiu, e o princípio material que foi criado, né, por essa vontade divina, que a gente não consegue entender muito ainda, aprofundar a própria existência de Deus. A gente sabe que ele existe, mas a gente não consegue definir e entender. A gente percebe os efeitos do Criador na natureza, na nossa vida, mas a doutrina espírita não consegue definir e entender exatamente Deus. Tem definição, né? Deus é amor, Deus é Pai, tem várias definições que demonstram essa presença dessa causa primária da origem de todas as coisas. E além do princípio material, nós temos
temos um princípio inteligente, que é o que agrega e que faz com que haja, então, leis que estruturem os corpos e que efetivamente fazem com que esse agregado de matéria, esse elemento químico fechado, né, que se autorreplica, ele tenha sensações, ele tenha sentimentos, ele tenha memória, ele tem a vida como nós a entendemos, como Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então é essa forma. Enquanto nós estamos na vida, né, os nossos, também os estudiosos do comportamento, aqui tem o psicólogo humanista Abraham Maslow, ele fala da pirâmide da hierarquia das necessidades que todo ser humano tem. Ele fala em necessidades primárias, que são as 3 primeiras, e secundárias, que são as 2 últimas, como se fosse uma pirâmide. Ele diz que todos nós, os seres humanos, nós temos necessidades fisiológicas, que é a alimentação, a hidratação, né, que é a necessidade de repouso, inclusive do uso ou do equilíbrio da energia genésica, que ela é fundamental, ela é uma energia de vida que tem que estar equilibrada, senão o ser humano entra em distonia e pode sofrer assim como quando ele está com fome, quando ele está com sono. A gente não pode menosprezar a força da energia da sexualidade que tem que estar equilibrado, tá? Quando se desequilibra, a gente vê vários exemplos, né, em escândalos que surgem, situações, em conflitos, em viciações, em perturbações, porque não se consegue equilibrar, tá? A necessidade secundária, depois, o segundo nível é a necessidade de segurança. Quer dizer, eu preciso ter, saber onde é que eu vou dormir, que eu tenho a minha casa para me sentir seguro, né, que eu tenho o meu emprego, né, ou tenho o meu ganha-pão, que eu posso ir na farmácia comprar o remédio, pagar a conta do celular. Quer dizer, ter essa vida que me dê segurança. Depois o terceiro nível das necessidades primárias é as necessidades sociais. Todo ser humano precisa se relacionar, assim como os animais, eles precisam fazer parte de um bando, brincar, caminhar. O ser humano também precisa se relacionar, precisa ter amigo, seja, né? Por isso, faz tanto sucesso as redes sociais, as pessoas querem saber, querem buscar mesmo virtualmente, curtidas, like, querem, né, aposta para ser vista, né? A gente às vezes vê a pessoa tirando uma selfie, lá, bota, tem gente que gosta. Na verdade, ela quer ser vista, ela quer ser valorizada, ela quer dizer, olha, você está bonito, você gosta. Não pode substituir, né, aquela situação de você pegar na mão, de você abraçar, de você conversar, tomar um chimarrão. Isso é inegável, mas alguns não conseguem, às vezes na vida corrida, ou às vezes até por essa dificuldade, porque tu está tão muito próximo, é meio desafiador tu aprender a lidar, né? A gente sabe que com as redes sociais, hoje, muitos jovens, né, e pessoas adultas estão tendo dificuldade na interação face a face. Na rede lá é fácil, tu dá um like, isso, posta, tá, interage, manda mensagenzinha, bota no grupo. Mas quando chega próximo, assim, bota a viver junto para ver como é bem desafiador, né, conviver conjuntamente. E muitos, inclusive, né, um desafio dos empresários, às vezes levar jovens para viver no mesmo ambiente. Aí aflora a intolerância, a impaciência, a irritação, melindre, a inveja. O que o ser humano tem? Que às vezes a rede social afastada dá uns que propôs lá, dá fake news, dá isso, daquilo, dá problema, mas ele impede, às vezes, que as relações explodam, como é muito comum acontecer nos ambientes mais próximos. Os animais têm até aqui. Secundárias é a necessidade de autoestima, quer dizer, eu preciso aprender a me gostar de mim, a me valorizar. Não por acaso, Jesus diz que toda a lei e os profetas estão resumidas em um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu preciso me valorizar, eu preciso gostar de mim. Eu sou importante, eu sou uma pessoa que não sou perfeito, tenho minhas falhas, mas eu quero melhorar, eu estou me esforçando, eu sou um projeto viável, eu sou filho de Deus, eu preciso gostar de mim mesmo e me valorizar. Isso é fundamental, eu preciso, né, ter essa autoestima, né? Eu já contei algumas vezes, não sei se aqui, tá? Porque a gente já teve em outros momentos aqui, mas o bom é que como a gente demora para voltar, o pessoal esquece, né? Então a gente pode às vezes contar as mesmas histórias. Mas quando eu tinha 1 ano e meio, eu tive poliomielite, paralisia infantil, tá? Daí eu já caminhava, daí tive uma dificuldade que eu fiquei com um encurtamento na minha perna esquerda, né? Então eu claudico, manco um pouco, tem que usar um salto para compensar tudo, mas a gente se vira e tudo mais, né? Mas quando eu era criança, depois quando eu comecei assim a
enfrentar, ficar criança maior e ir para a pré-adolescência, eu comecei a ficar assim, sou um pouco diferente dos outros, sou portador de uma necessidade física, né? Como é que eu vou interagir? Eu era diferente fisicamente, aquilo me afligia, assim, tem um que não gosta do cabelo, não gosta disso, não tem uma visão boa, tem que usar óculos, sei lá, tem várias situações que nos tornam diferentes, né? Mas aquilo me afligia. E uma situação que me ajudou muito foi essa afirmação da minha autoestima, e eu fazia isso com uma espécie de uma mensagem que eu recebi uma vez, que foi originalmente criada pelo padre Lauro Trevisan, era lá de Santa Maria, muitos conheceram ele, eu não sei se é vivo ainda, o Lauro Trevisan, Tá. Mas essa mensagem dizia assim: eu sou perfeito, alegre e forte, eu tenho amor e muita sorte, eu sou feliz e inteligente, eu vivo muito positivamente, eu tenho paz, sou um sucesso, eu tenho tudo o que eu presto, e eu acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus o consciente. Então, quando eu ia indo para a escola, eu ia fazendo essa prece. Daí depois não tinha bullying, qualquer coisa, eu jogava futebol, corria, acontecia, então achava que eu era o super-homem, azar dos outros se não gostasse de mim. Eu gostava de mim. E isso eu preciso fazer. Então, quando você acorda pela manhã, você, a primeira coisa, tem que dizer: você é importante, você tá bonito, você está legal, você é uma pessoa boa, a gente precisa acreditar. Agora, se eu me sinto murcho, é que nem aquela planta que tu fica lá 10 dias sem dar uma água, ela fica acabada. Eu preciso ter o meu vigor e o meu vício. Quem dá isso? É a minha estima. Eu tenho que me olhar, me gostar e me incentivar. Eu tenho que ser o primeiro a torcer por mim mesmo. É isso que Jesus disse, tá? E por último, a necessidade de autorrealização. Eu senti que a minha vida está tendo valor, que é exatamente desenvolver a inteligência espiritual, que mais do que eu ser espírita, católico, evangélico, budista ou qualquer outro segmento religioso, ou ser frequentador da religião, eu dar sentido e valor para a minha existência. É como diz o espírito de Joana de Ângeles, eu tenho que olhar de tempos em tempos para a minha vida para trás e ver que eu tenho deixado algumas pegadas luminosas, um pontinho que sinalizam a minha existência. Quer dizer, está valendo a pena, eu fiz isso, eu trabalhei, eu tenho família, eu isso, aquilo, tal. Eu olho algumas coisas das quais aquilo são boas. E aquilo só valeu a pena eu ter vivido, né? Claro que não é uma linha reta, porque a gente não consegue. Tem momentos que a gente dá uma fragilizada e aparecem as sombras, as dificuldades maiores. Então, o ser humano é isso, tá? E aí nós vamos para a vida. Qual é o propósito da vida, meus amigos, tá? É isso que os cientistas buscam e que a doutrina a doutrina espírita nos ajuda a entender. Por que a gente vive, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, essa é a lei, quer dizer, o processo de evolução. E é exatamente isso. A evolução nos criados simples e ignorantes, nós, o espírito imortal, individual, ele começa a adquirir conhecimentos. Conhecimento que eu aprendo pela experiência, que eu aprendo com os mais velhos, que eu aprendo com os livros, que eu aprendo no chat GPT, que eu aprendo agora com a inteligência artificial. Estava aqui e assim, né, várias coisas ele está perguntando ali, o pessoal respondendo para ele. Pronto, hoje está muito fácil a gente ter acesso a conhecimento. Mas o conhecimento é um instrumento, é que nem uma faca, uma tesoura, um carro. Se ele não for colocado em prática, ele pode ser inerte. Quer dizer, com que objetivo eu estou usando esse conhecimento? E além do conhecimento, né, eu preciso perceber que na vida e na relação, né, porque daí entra a lei de sociedade, né, que está a sexta lei, lá no 7º capítulo, da 3ª parte do Livro dos Espíritos, nenhum homem tem as faculdades completas, então eu renasço e eu convivo com outro, com o diferente, para que eu aprenda, para que a gente possa junto, né, suprir-nos. Tem um que tem uma inteligência musical, o outro é matemático, o outro é relacional, o outro tem uma habilidade com uma ferramenta, com um instrumento, e aí a gente vai compondo, né, uma sinfonia da vida como um belo jardim, né, como um belo pomar, cada um com as suas características, e a gente vai aprendendo e vai convivendo junto, vai enriquecendo a vida. Esse é o valor. A gente depende um dos outros. Então, para nesse relacionamento eu preciso primeiro vigiar as nascentes do meu coração, os meus sentimentos, e aí fazer um processo de educação. Jason trabalha muito bem isso no livro Educação dos Sentimentos, né? E depois tem Educação dos Sentimentos, Caminho das Virtudes, onde ele propõe, inclusive, que a gente verifique onde é que eu posso investir. Eu tenho que desenvolver a paciência, então vou trabalhar isso um pouquinho, a paciência, né? Eu tenho que desenvolver a gentileza, né? Eu tenho que desenvolver a gratidão. Vá desenvolvendo algumas tarefas, vá colocando em prática, e isso vai fazendo com que eu
evolua, que eu me torne melhor, né? Que a minha luz brilhe cada vez mais, porque eu estou me tornando uma pessoa melhor, tá? Então, a vida, meus amigos, o nosso objetivo hoje, né, da nossa reflexão, é que a gente oferecer ou lembrar que essa visão consoladora e racional que as dificuldades têm para o ser humano como um desafio de oportunidade de aprendizado, né? Então, os desafios são oportunidades de crescimento, e a busca nas soluções que nós vamos encontrando, especialmente na reforma íntima e na fé raciocinada, é o que vai permitindo que a gente evolua. Por isso, eu gostaria de perguntar aqui para ver se a gente segue a palestra ou não. Se as respostas não forem adequadas, a gente para por aqui, viu? Tá? E aí encerra, tá? Porque, de repente, a gente está falando, né, sem ter objetivo, né? Então eu quero saber alguns desafios que todos nós enfrentamos, né? Quem aqui nunca enfrentou um desafio na vida? Tá? Quem aqui nunca passou por uma doença sua ou um familiar próximo? Alguma perda financeira, por exemplo, um revés financeiro. Um desentendimento, isso aqui é mais difícil, né? Mas às vezes acontece um desentendimento familiar, ou uma grande decepção com um amigo, com um colega, com um vizinho. Então, então vamos ter que continuar, viu? Por enquanto parece que o pessoal tudo bem assim, até agora fechou, né? Vamos continuar, tá? Os tipos mais comuns de desafios, provas afetivas, meus amigos, são desafios, os conflitos familiares, os rompimentos, as separações, são todos desafios afetivos. Profissionais, materiais, por exemplo, desemprego, falência, estabilidade financeira, perdas materiais, as mais diversas possíveis, são desafios que a gente enfrenta, da saúde, da própria doença, né? E as limitações que o envelhecimento vai fazendo que tem, são desafios, né? Eu, por exemplo, já estou com 63, eu já aprendi que, por exemplo, eu tenho que levantar, né? Só que eu não salto, que nem quando eu era jovem, saltava e ia correndo para o banheiro, não. Tu senta na cama, primeiro senta, fica uns 30 segundos antes de levantar, porque tu pode tontear, né? Então, não, isso é verdade, tu senta um pouquinho, tá? Aí levanta, fica em pé, fica mais uns 30 segundos para os músculos firmar e tal, para a perna não falhar. Daí um pouco tu cai, quebra uma perna, isso, aquilo, bate a cabeça, estão trabalhando para os outros, fica na cama, vão ter que te limpar e tal. Às vezes tu segurar um pouquinho de paciência, uma pequena rotina ajuda muito, né? E principalmente não inventar de subir em banquinho, em cadeira, essas coisas, não dá para fazer, não. A cabeça funciona, né? Eu trabalhava com duplo maxilofacial, era cirurgião dentista, né? E um dia atendi um senhor que tinha caído, fraturado o rosto aqui. Eu disse, o que aconteceu com o senhor? Né? E ele disse assim, não, eu tenho uma propriedadezinha, uma chacrinha, e lá no final tem um riachinho, pequeno, um córregozinho, e tem um cavalo que fica solto, às vezes eu pego, às vezes o cavalo está do outro lado do riacho, eu tenho que ir lá. E eu sempre chegava lá e dava um salto e caía do outro lado, pulava do outro lado do riozinho, tá? Só que dessa vez eu saltei, a cabeça foi, mas o corpo não acompanhou. Fiquei no meio do caminho, caí, bati a cabeça. Foi um acidente. Então a gente tem que perceber que chega a determinados momentos que o nosso corpo ele já tem uma limitação. E eu preciso aprender a lidar com isso, faz parte, né? Faz parte, preciso, tá? Por exemplo, lá em casa a gente tem um combinado com a minha esposa, né? Quem está doente não se comanda, né? Isso, às vezes acontece, tô isso aqui, o que tu acha? Sabe, quero te levar para o hospital, então leva. Porque às vezes o doente está não quero ir, não sei o quê, estão trabalhando para os outros, né? E tu não consegue avaliar. Então a gente já tem uma certa, quem estiver doente, o outro não está bem, a pressão está bem, não, mas vai passar. Não, o outro, eu vou me sentir mais seguro de levar lá no pronto-socorro, na emergência, na farmácia, e não custa nada. Às vezes é muito mais simples, tu previne, então a gente já tem combinado. Quem está sentindo alguma coisa não se comanda. Quem está ao redor é que vai tomar as decisões. Pronto. É um acordo, tá? Porque se tu não tem esse acordo na hora, dá trabalho. Eu já passei com alguns aí, tá? Mas vamos adiante, tá? Então, meus amigos, a origem dos desafios, né? Para nós responder essa pergunta. Por que nós enfrentamos dificuldades? Por que Deus faz com que a gente passe por dificuldade? Deus não é bom, não é justo, né? Onisciente, não é misericordioso, não podia dar uma aliviada para a gente? Podia ser mais fácil, né? Tá? Claro que Jesus já disse, no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, tem um caminho. Mas quando chega para a gente, ele diz, por que eu tenho que passar por isso, né?
Meus amigos, a Terra é uma escola da vida, né? É uma escola. Os desafios são oportunidades. Então, todos os desafios que nós encontramos são oportunidades valiosas para aprendizado e desenvolvimento contínuo. É aquela evolução que a teoria é uma coisa, agora a outra é na prática. Uma coisa é eu ler um texto sobre paciência, outro é quando testam a nossa paciência na prática, assim, no dia. Mas eu não aguento mais, agora tá. Aí tu tem que respirar fundo, usar a aguinha da paz, que o Chico recomendava tanto, né? Uma coisa é a teoria, outra é para ser bondoso e tal, né? Perdoar, isso, aquilo. Mas quando eu vivencio com a emoção, é que eu vou saber se eu realmente domino aquilo. Então, isso vai nos levar ao quê? Um crescimento pessoal e espiritual. Superar cada obstáculo, cada desafio que vai surgindo, contribui para a nossa evolução pessoal e espiritual, impulsionando o autoconhecimento. Cada vez eu me conheço mais. Lá na questão 919, quando pergunta qual é o caminho para a felicidade, um sábio da antiguidade já falou disso. Conhece-te a ti mesmo, quer dizer, eu vigio as nascentes do meu coração. Eu estou me irritando, né? Às vezes eu chego com a Lia, ela também tem, às vezes ela quer conversar, eu digo, não, agora não, deixa eu dar uma descansada, deixa eu tomar uns 3, 4 chimarrão, tá? Agora não é hora. Tu tem que conhecer, porque às vezes tu não está legal ainda, quer dizer, tu não esfriou o motor, que nem o carro para lá, espera um pouquinho e tal. Tu tem que conhecer para saber quando é o momento certo. Então, agora não é, às vezes é melhor porque tu está impaciente, não está escutando, não está atento, está cansado. Eu queria descansar um pouco, né? Às vezes a gente falta essa comunicação, eu ser franco, claro, tranquilo, quer dizer, nós interagir, né? Isso é uma questão de autorrespeito e de respeito ao próximo também, tá? Isso vai nos levar a uma evolução constante, porque a vida na Terra vai promover e ela nos estimula esse desenvolvimento constante. A todo momento a gente é testado, tu sai, começa a dia, tu não sabe o que tu vai enfrentar, tá? Cada dia basta o seu mal, a gente já vai ter os desafios ao longo do dia, tá? Tudo nos estimula a busca por evolução e aprendizado, tá? Os desafios cotidianos, né? Todos passam por desafios como doenças, problemas financeiros, conflitos familiares, que vão gerar algumas decepções profundas, faz parte. Mas todos eles são oportunidades de crescimento, né? Porque essas adversidades vão produzir oportunidades para nós aprender, evoluir e desenvolver habilidades importantes para a vida, né? E isso vai fortalecendo a nossa resiliência, aquela capacidade de tu sofrer um impacto, absorver, respirar fundo, fazer uma prece, meditar, tá calmo, vamos resolver, tá? Se aconselhar com o travesseiro, não vou responder hoje, não, deixa no grupo de WhatsApp, não vou sair do grupo lá, vou deixar, não vou dar nenhuma resposta, fico quieto, pensa, né? Faz uma prece, faz o evangelho, depois muda, né? O que eu vou fazer? Isso vai fazendo com que eu supere dificuldades, fortalecendo a nossa resiliência, né? E nos prepara para enfrentar novos desafios no futuro, né? A gente vai trazer aqui 4 ferramentinhas básicas que nos ajudam para isso. A primeira é a reforma íntima, né? Porque a solução, ela começa dentro de nós. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Não é o que nos acontece que vai nos moldar, mas é como eu reajo ao que acontece, ao que a situação externa, é isso que vai fazer com que eu esteja num céu ou num inferno interior, tá? Porque eu posso escolher como é que eu vou reagir. Calma, paciência, perdão, passar ao largo, não responder, ou então encontrar uma forma de responder, né? A hora de responder, de dialogar, de conversar, tá? Isso não significa que eu não vá buscar meus direitos, que eu não vá lutar, que em determinado momento eu dizer sim, sim, não, não, tá? Às vezes até ter a firmeza em determinados momentos, mas a gente agir com afabilidade, com doçura, tanto quanto possível, né? Isso vai nos levar a um autoconhecimento, a identificar nossos próprios defeitos, e aí a gente começa a numerar, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja, a impaciência, né? Que muitas vezes atraem ou amplificam os problemas. Tudo podia ser diferente se eu tirasse um pouco daquele meu orgulho. Não está me desconsiderando, não sabe quem que eu sou? Calma, calma. De repente, vai com mais humildade, com mais tranquilidade, né? Com mais paciência, as coisas podem ser mudadas, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 5º, né? A gente tem essa lembrança que o verdadeiro espírito se reconhece pela essa transformação moral, tá? Então, eu tenho que me tornar cada dia melhor, né?
Que os outros percebam que eu estou melhor e eu me sinta melhor. Eu realmente estou compensando superar aquilo que me desequilibrava há 4, 5 anos atrás, há 1 ano atrás. Hoje eu já consigo encarar com mais facilidade. Eu já estou um pouquinho melhor. Né? Esses tempos eu conversando com uma pessoa, né, espírita, ou pelo menos frequentadora, ele estava com uma grave questão com relação a um outro companheiro lá, até da mesma instituição. E foram à justiça, estavam questionando lá na justiça uma situação bem interessante. E ele me dizendo, sabes que agora eu já consigo desejar que o fulano não seja atropelado, porque ele já desejou. Já é uma evolução, porque antes ele desejava. Que, né, sabe que passe no corredor do ônibus e não vejo uma moto no meio da coisa lá e faça o serviço por mim, tá? Para tirar da minha vida aquilo que incomoda. Isso é complicado. Mas eu ainda não consigo ficar na mesma sala. Se ele chegar na minha sala, eu me sinto agastamento, eu tenho que sair, eu não consigo com a presença dele. Mas já não consigo desejar que ele seja atropelado. Uma pequena evolução, claro que ainda tem que caminhar muito, né? Claro, para que o perdão, e aí entra a sabedoria do Cristo, o perdão para libertar, porque ele, como não consegue resolver, perdoar, superar, sofre imensamente. Imagina só do pensar ou dever a outra pessoa, tu está gastado. Como fica o teu estado interno? Como fica? Tá? Vamos adiante? A segunda ferramenta é a prática do bem e da caridade, né? Porque eu preciso ter esta ação, né? Não adianta apenas eu entender, ter o conhecimento, eu preciso agir. A caridade, ela é um antídoto para o egoísmo, a causa de muitos dos nossos males. Lembrando que a caridade, ela é além da questão material de doar coisas, que é importante, sim, em vários momentos é importante eu fazer a caridade material. Mas ela é mais, né? Está lá na 886 do Livro dos Espíritos, que ela é benevolência. Eu pensar o bem, né? É a indulgência, é o aprender a conviver com o diferente, né? E perdoar as ofensas externas, né? Então, tem empatia, você colocar no lugar do outro, entender? Ah, o fulano está agindo assim, essa... De repente, eu não sei o que ele está passando, né? Pega um motorista lá no trânsito ali, agressivo, isso, correndo, querendo passar, tu não sabe o que está por trás. Não que justifique, mas às vezes eu saio fora, vou ficar trancando, vou brigando, vou vociferar em relação a outra pessoa lá que está agressiva, tudo, né? Tem que ter um certo cuidado, né? Ao ajudar o próximo, né, lembramos que essa é a prática da caridade, nós nos esquecemos dos nossos próprios problemas menores e recebemos forças para os maiores, quer dizer, aquele que ajuda, né, que faz, que trabalha, que se envolve, tem amorosidade, com esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, ele se fortalece, e aí é uma espécie de uma vacina espiritual que o fortalece para os enfrentamentos, inclusive das influências espirituais de espíritos mais inferiores que nós, que às vezes nos testam, né? A gente sofre a influenciação, que se não for tratada, cuidada, pode virar até um processo obsessivo, né? Terceiro ferramenta, a fé raciocinada é a prece, né? Lembramos que a doutrina espírita é uma fé de crença, de espiritualidade, mas é uma fé que acompanha a razão, a ciência, né? Não é apenas acreditar cegamente, mas confiar na sabedoria das leis de Deus, que agora nós compreendemos. Isso traz o quê? Serenidade. Então, Deus sabe, né, os seus desígnios, né? Não são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Seja feita só a vossa vontade, Senhor. Às vezes, quando chega a enfermidade, quando chega um revés, uma dificuldade, eu entender que aquilo veio para nós no momento certo, com uma necessidade. Não é um castigo, mas é uma oportunidade de aprendizado, né? Diz Joanas de Ângeles que nada que nos acontece por acaso. Tudo está na lista das nossas necessidades de evolução. Às vezes é uma expiação, sim, um resgate do passado, mas agora eu estou em condições de começar a acertar essa dívida do passado. E aí vem aquele desafio para que eu possa resgatar, né? E a prece, que a gente busca sempre se escudar, orai e vigiai, não é um pedido para Deus resolver os nossos problemas, mas uma ferramenta para que eu possa nos fortalecer, pedir coragem, né? Pedir forças para superar o desafio, para não desanimar, tá? Para nos iluminar, pedir clareza para entender a lição e agir corretamente, né? Paciência, inclusive, para saber o desenrolar daquela situação que está acontecendo, que às vezes
não se resolve de um momento para outro, né? E conectarmos com os planos superiores, atraindo os bons espíritos para nos auxiliar, que é buscarmos essa resignação ativa, né? Deus sabe por que eu estou passando por isso. E aí eu tenho a resignação de suportar, de entender, de conviver com aquilo ali, tirar um aprendizado sem me revoltar. Enquanto eu busco solução, vou na casa espírita, busco ajuda terapêutica, busco todas as formas de auxílio, dependendo da situação que se encontra, né? Eu confio em Deus, né? Que Deus sabe por que eu estou passando e que, né? Eu vou no limite da minha fé humana, da minha capacidade, a hora que eu não consigo mais, o Senhor me ajuda já, não aguento mais, me carrega um pouco aqui, porque realmente eu estou sofrendo. Então, aquilo que nos segura é a fé. Minha fé, me entrego a Deus, seja feita a tua vontade, né? E por último, meus amigos, a paciência e o tempo, né? Nós precisamos, mais do que nunca, entender que a evolução é um processo lento e gradual. As coisas não se resolvem da noite para o dia, não, tá? A gente precisa confiar no tempo de Deus e no da própria alma, né? Cada pessoa tem uma etapa de aprendizado, né? Um tempo de assimilação daquele novo conteúdo, de incorporação dele como um valor, como uma virtude, que a partir do momento que ela é incorporada, nos transforma, faz com que eu evolua, que eu conquiste aquela nova situação. Então, aí, a resignação ativa, quer dizer, aceitar o problema sem revolta. Ele não foi uma entrega errada, o endereço não está errado, mas agindo para melhorar, quer dizer, fazendo o que está ao meu alcance, confiando a Deus, pedindo ajuda. Senhor, ajuda-me, né? Ajuda de que eu te ajudarei. Batei e se vos abrirá. Procurai e acharei. São palavras fortes, né? Quer dizer, Senhor, estou tentando fazer a parte, não me deixou sozinho, estamos juntos, né? Preciso de ti. Me ampara, me inspira, me fortalece, me dá coragem, paciência, resignação, e as coisas vão acontecendo. Para isso, meus amigos, diante de qualquer desafio da vida, né? É importante que a gente troque a pergunta: por que eu estou passando por isso? Para quê? Qual é o objetivo desse desafio? Tá? Para que eu encontre a solução e, com a solução, eu tenha o aprendizado e a conquista em forma de evolução. Dessa forma, nós certamente vamos enfrentar a vida com mais bom ânimo, né, com mais fé no futuro, com mais esperança. Que os benfeitores amigos nos envolvam, nos amparem e nos permitam, ao longo do dia, da semana, das semanas, nos mantermos conectados com o alto, sentindo, né, a presença, o amparo e a proteção divina. Muita paz a todos. Muito obrigado. Nossa gratidão ao irmão Antônio por trazer essas reflexões tão importantes das nossas vidas. Vida, desafios e soluções. Né? Muitas soluções, que a gente não esqueça, então. Gostei da afirmativa. Para quê? Né? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, depois desta palestra, que tão esclarecedora, que nos eleva, vamos para o último momento do trabalho hoje, que é o momento do passe. Convidamos aos irmãos e as irmãs, médiuns, aplicadores de passe, para darmos início. Enquanto isso, eu vou fazer uma prece e convido a todos a se colocarem em estado de prece. Pensamentos e sentimentos elevados, não no problema, mas na solução. Vendo os seus problemas solucionados, não é fixar o problema. E assim agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, agradecemos ao nosso irmão Antônio pela palestra de hoje, tão esclarecedora e tão importante para as nossas vidas. Obrigado pela vida, Senhor. Dai-nos, Senhor, inteligência e sabedoria, para que possamos bem aproveitar esta vida, entendendo os propósitos da vida e solucionando os nossos problemas, as nossas aflições.
transformamos em conhecimento, que possamos receber neste instante aquilo que necessitamos para o entendimento da vida, o equilíbrio do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Que possamos fortalecer a nossa resiliência, a nossa resistência e aclarar cada vez mais os nossos sentimentos, o nosso entendimento sobre os propósitos da vida. Que essa luz, essa harmonia, estas bênçãos espirituais que estamos recebendo nesse momento, acompanhem a todos nós, aos nossos lares. Também alcance aqueles que lá ficaram, os nossos irmãos, familiares. Chegue até os nossos ambientes de trabalho, as nossas casas espíritas, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Federação Espírita Brasileira, e todos os nossos irmãos espíritas e não espíritas, pois somos todos filhos de Deus. Ilumina, Senhor, a nossa humanidade, as autoridades deste planeta, para que compreendam a importância de promover a paz e a harmonia, e com as responsabilidades que receberem, que utilizem bem os recursos públicos em prol da nossa humanidade, atendendo inicialmente aqueles mais necessitados. E assim a nossa sociedade possa evoluir cada vez mais para este mundo de paz, de harmonia, este mundo regenerado, onde o bem possa suplementar o mal, assim como nos ensina a doutrina espírita. E que possamos, sim, encontrar soluções para os nossos problemas e seguir em frente com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Assim, gratos por este momento, encerramos nossa prece, desejando a todos uma boa tarde, um bom dia, e nos despedimos da paz e no amor do Mestre Jesus. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Vamos em paz. Thank you.